Bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui hoje com mais um podcast. Hoje com a Letícia, é uma cantora, uma louva ao Senhor como ninguém. Eu adoro ouvir ela louvar. Tá uma expressão, uma unção maravilhosa. Amém. Obrigada, Letícia, por você estar aqui. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Marina estendeu esse convite e eu prontamente recebi, porque ela é uma pessoa incrível. Eu estou amando esse trabalho, esse projeto que tem alcançado vidas. Eu tenho certeza que esse vai alcançar sua vida também. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E nós estamos aqui. Bom, vamos falar de algo que a Letícia sabe muito bem fazer, que é louvar o Senhor. O louvor, Letícia. O que você me fala de como o louvor fez na tua vida e o que o louvor faz na vida de um ser humano, de um filho de Deus, quando ele começa a louvar? Na verdade, o primeiro contato que eu tive com o louvor foi através da dança, né? Pra quem não sabe, eu sou bailarina. Hoje eu dou aulas numa escola particular de dança. Dou aulas também na igreja para as meninas que não têm, às vezes, acesso a uma escola particular. Então eu também dou aula de dança na igreja. E a música em si, ela veio muito cedo na minha vida, né? Eu tenho memórias da minha mãe cantando louvores enquanto limpa a casa, enquanto faz comida. Então, desde muito cedo eu tive esse contato com a música, com a adoração. E no caminho eu até tava perguntando pro Gabriel, que também é meu esposo e também é músico. E eu falei, Gabriel, o que é adoração pra você, né? E ele falou que a adoração, na visão dele, é uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez e por aquilo que ele vai fazer. Então, desde muito nova, eu tenho isso no meu coração também. Eu vou adorar a Deus por aquilo que ele fez na minha vida e por aquilo que ele vai fazer. Então, em todos os momentos, quando eu tava triste, eu colocava um louvor e eu falava, Deus, venha sobre essa dor. Quando eu tô feliz, eu coloco um louvor e eu falo, Deus, venha sobre a minha alegria também, porque eu entendi que tudo é para Deus. Se eu tô feliz, eu louvo a Deus. Se eu tô triste, eu também louvo a Deus, porque eu sei que Ele tá no controle de todas as coisas. Agora, a música em si, a adoração, cantar na igreja, louvar na igreja, foi uma consequência daquilo que eu já fazia na igreja. Exato. Quando eu fiz uma oração, eu falei, Deus, olha, usa-me conforme a tua vontade. E eu entendi que Ele vai me usar também na dança, também no louvor, ou através de um abraço, ou quando eu tô lavando minha louça ali, eu tô cantando um louvor, algum vizinho meu vai ouvir e vai ser tocado pelo Espírito Santo. Então eu entendi que quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, ele recebe essa adoração nossa, independente do lugar que a gente tá. Amém. É muito bom, né? Porque quando eu também, com 10 anos de idade, eu fazia parte de uma outra religião, da igreja católica, e eu vi uma moça tocar na igreja. E aí um dia meu pai chegou e estava com cabo de vassoura, tocando, fingindo que eu estava tocando violão. E ele falou, você até quer tocar violão? Eu quero tocar na igreja. Olha E eu aí. comecei com 10 anos também na música, eu estudei música também. Sim. E foi muito bom a música, além dela fazer, é psicologicamente dito que ela faz muito bem pro nosso cérebro. E quando você louva a Deus, a gente tem Davi, que louvava lindamente os salmos, a maioria foi ele que escreveu, e os salmos é cânticos, né? E aí eu quero te perguntar algo assim, você sente que quando você louva, você ora, consegue chegar mais ao Senhor? Eu acredito muito, né, como o exemplo de Davi. Vamos citar o exemplo de Davi, que eu sou apaixonada pelas passagens, pelos salmos, pela história de Davi. E ele não só cantava, mas também dançou. No seu auge da sua alegria, ele dançou ao Senhor. E ele, sendo pecador, ele conseguiu tocar o coração de Deus. Então eu sempre tenho isso no meu coração. Olha, eu tenho muitas falhas. Sim. A gente é pecador. Todos os dias a graça e a misericórdia de Deus precisa ali estar sobre nós e falando, olha, você errou hoje, mas eu continuo aqui, vamos levantar. Então, a música, a adoração, eu acredito que o Senhor recebe a nossa adoração, aquela adoração que é verdadeira.
Sim. A música, ela tem um efeito de fazer a gente feliz e também chorar. Como eu dou aula na escola, e a escola não é cristã, né? A gente coloca várias músicas de balé clássico, de instrumentos populares, e enfim. E eu tava conversando com as minhas alunas esses dias. Como a música, ela tem um efeito de trazer algo pra gente, tanto positivo quanto negativo. Eu vejo, a gente cuida de adolescentes também na igreja, a gente vê que eles escutam algumas músicas que traz tanto uma tristeza no coração. Verdade. E eu falo assim, meu Deus, por que eu não coloco uma música que traz o amor de Jesus? Sim. Então eu acredito que é recíproco. Então, quando eu adoro o Senhor de verdade, todo o meu coração, entrega ali a minha verdade, Ele recebe. Sim. E quando a gente escuta também um louvor de adoração, de entrega, de renúncia, de se derramar, Ele também recebe. Exatamente. Então, eu acredito muito, muito mesmo nisso. Eu sou muito grata a Deus pelo louvor, eu sou muito grata a Deus pelo dom, por essa, por essa adoração. Eu sou muito grata a Deus. Eu entendo que gastar a vida para Jesus é adorar Ele. Sim. É adorar Ele. E Deus te deu um presente, né? Seu marido também é músico. Ele toca, ele canta maravilhosamente, compõe também, escreve. Eita, o Senhor dá sobre medida, né, para alguns. Eu não escrevo, eu tô ali só para mesmo servir. Mas eu acho que isso faz vocês dois serem uma parceria muito linda. Sim. A gente vê no altar isso. A unção, é muito bonito. Às vezes eu comento assim, quando a gente tá voltando da igreja, eu falo, gente, parece que tem um monte de gente cantando. Só os dois cantando, não precisa de mais ninguém. 2 pessoas cantando, parece um monte de gente cantando. Exato, porque tá preparado para aquilo, tá pronto, Sim. né? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Que nem você falou dos louvores, das músicas seculares. Sim. Elas existem, a gente fica complicada de não ouvi-las. Sim. Só que a gente, que nem você falou, é diferente. Não que seja pecado, mas seria interessante que a gente ouvisse mais louvores, não é? Porque as músicas seculares não foi feita para agradar o Senhor, né? Eu acredito muito, eu penso nisso, eu acredito nisso, essa é a bandeira que eu sempre levanto. Existem muitas músicas com letras legais, com letras boas, que não são cristãs. Tem letras bacanas que falam sobre família, né? Poesias, que falam sobre famílias, falam sobre sorrir, se amar, acordar de manhã e dar bom dia aos pais. Enfim, Sim. Tem muitas músicas seculares que tem uma mensagem muito bacana. Sim. Agora, as músicas que me deixam triste, que falam sobre coisas tristes, que falam sobre coisas que não condiz com a minha verdade, então não tenho porquê de eu ouvi-las. Exato. Então, eu não sigo esse pensamento. Nossa, eu só vou ouvir canções cristãs. Sim. Eu acredito que existem canções cristãs incríveis e poderosas. 99,9% é as canções que eu escuto na minha casa, que eu escuto no meu carro, que eu escuto no meu celular, mas tem músicas também seculares que traz uma mensagem bacana, boa, né? Que traz uma mensagem boa de paz, de amor, de alegria, Exato. De confiança. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Porque também não dá pra gente estar em casa num dia mal, você acorda mal. E vai ouvir alguma coisa que também vai te deixar mal. Eu vou chorar. E é que nem a pastora falou ontem, no nosso culto de mulheres, né? Alguém chorando, consegue lavar a louça? Consegue, mas não é a mesma coisa. Eu preciso lavar aquela louça falando, Deus, olha, alegre, eu tô triste, né? Mas venha sobre a minha casa, sabe? E o que acontece na igreja é só uma extensão do que a gente faz em casa. Exato. Então, a gente trabalha, né? Tem um trabalho, e a gente chega em casa à tarde, pra noite, aí tem as coisas de casa pra fazer, mas a gente sempre dedica um tempo em casa pra adorar a Deus. Exato. Então, o Gabriel pega o violão dele, vai lá na sala, ou vai lá no quarto e tem o tempo dele de adoração com Deus. E eu limpando a casa. Deus, olha, eu vou cantar um louvor aqui, limpando a casa, eu vou dar um giro com a vassoura aqui, mas é pra adorar o Senhor. Amém. Então, o que acontece lá na igreja é só uma extensão do que tá acontecendo já no nosso dia a dia, Amém. Né? Eu sempre falo, a gente não pode ouvir músicas e louvores só na igreja. Sim, mas acaba ficando, eu não sinto mais vontade
de ouvir outros tipos de música. Sim. A gente quer ouvir os louvores, lançam-se tanto louvores novos, e Sim. você quer estar ouvindo, né? Então você vai indo que você não sente mais vontade de ouvir. Sim, é que você tem tanta... Você tá ali conectado com Jesus, que aí você quer cantar, você quer ouvir um louvor que fala, eu quero conhecer Jesus. Olha, como é impressionante esse amor. Exato. Então a gente quer cantar e quer ouvir músicas que agradeçam e toquem o coração do Senhor de alguma forma. Porque tudo que a gente vive, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é por Jesus. Porque se não fosse Jesus, a gente não estaria aqui hoje, né? Exatamente. Eu estaria, sei lá, em algum outro lugar, ou você estaria em algum outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Mas a gente tá aqui por Jesus. Isso aqui que a gente tá fazendo é uma forma de adorar a Deus também. Exato. Eu pesquisei, né, o significado da palavra adoração e é agradecimento. Agradecimento. Então a gente adora em forma de agradecimento aquilo que Deus fez. Antigamente, nos templos, existiam sacerdotes, existiam os levitas, que entravam no templo, eles entravam para acender os incensos e tudo, e como forma também de agradecimento por aquilo que Deus estava fazendo, a presença de Deus, eles agradeciam. Sim. Se tinha uma pontinha de fumaça lá dentro do templo, eles agradeciam, porque era manifestação de Deus ali. E o agradecimento, ele move a vida da gente, porque conforme você vai reclamando, tua vida parece que você vai murmurando demais. Agora, quando você agradece, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar melhor. Então, o louvor, para quem não está conseguindo, por exemplo, está numa depressão, não está conseguindo nem orar, o louvor é uma forma bacana de se orar. Porque a gente está com tanta dor, com tanta tristeza. Não tem palavras para falar com o Senhor. Isso. A gente já não tem mais esperança, já não tem mais força. Porque quem se encontra hoje em um quadro depressivo, em um quadro de tristeza profunda, em um quadro de sobrecarga... Às vezes a gente não tem força pra sentar e falar... E orar. Senhor, olha, eu tô assim... Até porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe como a gente tá. Exato. Assim como o louvor, como na dança. Eu sempre falo pras meninas da dança, ó. A gente louva com, né, o gesto, o corpo, né? Expressão. O Ministério de Louvor adora o Senhor com a voz, com os instrumentos. E a dança adora com o corpo e tudo mais. Mas às vezes o nosso corpo, ele tá tão cansado, ele tá tão triste, ele tá tão sobrecarregado, que a gente não consegue sentar, orar e falar, Deus, olha isso. Mas quando a gente começa a cantar um louvor, mesmo sem força, coloca um louvor ali, e aquele louvor ele vai ministrar o teu coração. Coloca um louvor ali e comece a expressar Deus de alguma forma, porque eu tenho certeza, porque Jesus, ele vive em nós, ele vive em nosso meio, o Espírito Santo é vivo. Amém. Ele se move, então eu acredito que quando a gente tá nesse dia mal, vou colocar um dia mal aí, quando a gente tá num dia mal e a gente coloca um louvor, não tem como o Espírito Santo não manifestar ali de alguma forma, através de um choro, através de um sorriso, através de uma paz. A gente não pode pensar que Jesus vai manifestar assim, com voz de trovão e falar, levanta dessa cama, é isso, não. Jesus não é dessa forma. Ele vai vir manifestar em nós através de uma paz, através de um alívio. Sim. Quantas vezes você canta um louvor e sentiu uma paz? Ah, com certeza. Quantas vezes a gente canta um louvor e chora, porque tá, né? E chora. E aí naquelas lágrimas a gente já vai tirando tudo e o Espírito Santo vai limpando e vai trazendo alívio. Então, eu acredito muito nisso. Você hoje se encontra nesse quadro, nesse dia mal. Eu acredito que o Espírito Santo, ele ama você, ele nos ama, ele é vivo, Jesus é vivo, ele vive em nós, Deus nos ama. E eu tenho certeza que existe uma porção nova para nós todos os dias, né? Existe um alívio para nós todos os dias. Tem até uma canção que todo mundo gosta, que é És o meu... Eu amo essa canção. E no todo dia mal que a gente enfrenta, eu tento colocar esse louvor. E às vezes, sem cantar, eu sinto que Jesus está trazendo um alívio ao meu coração, né? O meu combustível. Só um pedacinho, né, gente? Só um pedacinho. Vai, você já começou. Quem puxou foi você. Ela é assim, ó. És o meu alívio,
tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. E é isso, Jesus é o motivo pra mim avançar. É verdade. Eu acredito muito nisso, Com sabe? certeza. Então, quando a gente tiver esse dia bom, eu vou colocar um louvor pra agradecer a Deus. Quando eu tiver nesse dia mal, eu vou colocar um louvor e o Espírito Santo ele vai visitar o meu coração. Glória a Deus. Visitou já o meu coração inúmeras vezes. Todas as vezes que eu coloco um louvor, ou a gente tá cantando um louvor ali, eu já cantei louvor chorando, porque eu senti Jesus ali, sabe? Sim, falando, presença. olha, vai ficar tudo bem. Exato. Eu tô cuidando de tudo. Eu já tive louvores de ser resposta das minhas orações. Sim. Né? Assim, nossa, eu orei e pedi isso, meu Deus, ele tá falando comigo. Porque às vezes tem gente que olha pra mim e fala, como que Deus fala com você? Gente, ele fala de todas as formas. De todas as formas. Ele fala num vídeo, ele fala num louvor, ele fala em alguma amiga que vem. Às vezes usa até uma pessoa que nem é cristã e fala algo que você precisa de ouvir. Então, Deus age de todas as formas. Um abraço é adoração. Exato. Um abraço é adoração. Eu amo que chega nessa parte, né? De falar do abraço. Como um abraço pode curar e transformar, né? Então, às vezes, você tem alguém na sua casa hoje que precisa de um abraço. Minha mãe é a pessoa que mais dá abraço. E eu passei por um tempo difícil. Eu passei por um momento difícil. Essa fase de sair da adolescência para a juventude. Eu passei algo muito difícil. E eu sempre lembro de minha mãe estar colocando louvores dentro de casa. Eu sempre lembro de quando eu saía do quarto, que era poucas vezes que eu saía do quarto, minha mãe vinha e me dava um abraço. Mesmo às vezes eu não querendo um abraço, né? Que eu tava ali cheio de pensamentos negativos, de sentimentos. Minha mãe vinha e me dava um abraço. Era um turbilhão de emoções. Isso, mas na minha casa eu sempre tinha esse louvor. Eu sempre tinha essa atmosfera. E eu falava assim, gente, eu quero ficar aqui no meu quarto, fechado, escuro. Eu quero ficar aqui quieta. E minha mãe colocando louvores. Mas isso fez com que, de alguma forma, o Espírito Santo invadisse meu quarto, entrasse no meu quarto. Exatamente. Algum dia. Foram sementes plantadas ao decorrer dos dias e que frutificou isso em algum momento. Então, às vezes, você tem alguém na sua casa hoje passando por um dia mal, por um processo difícil. Comece a colocar louvores. Exato. Comece a enviar um louvor através do WhatsApp. A gente tem o celular, né, 24 horas. E a gente pode também enviar um louvor. Sim. Essa semana eu enviei um louvor para uma pessoa. E eu falei assim, olha... Senti, nós cantamos domingo esse louvor, a casa é minha. Linda. O que os meus inimigos não sabiam é que eu tenho uma aliança com Deus. E a casa, que nós somos a casa, é de Deus. E aí eu enviei esse louvor pra alguém. E aí ontem, no culto de mulheres, essa pessoa me encontrou. Ela falou, Letícia, muito obrigada. Muito obrigada, porque o inimigo se levantou de uma forma sobre a minha casa. E na mesma hora eu coloquei esse louvor. E esse louvor fala, sai, 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 porque eu sou casa de Deus. Amém. Então eu falei, meu Deus, olha como que a gente tem... Bênção, né? Ah, mas eu não canto, mas eu não danço, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei adorar. Mas você tem um celular. Sim. Você tem acesso ao YouTube. YouTube. Você pode ser usada por isso. Inclusive, se inscreva nesse canal, gente. Se verdade. inscreva nesse canal aqui. Em nome de Jesus. Você tem acesso ao YouTube, envia esse podcast pra alguém. Envia um louvor pra alguém. E às vezes quando a gente tá mal, o que a gente mais quer é um louvor. Exato. Quantas vezes, né, a gente tá ali... A gente se sente amado quando alguém lembra da gente, né? Sim. E um louvor, por mais que você fale assim, é só uma música, só um louvor. Não. Ele abraça. Muda alguém. Ele muda muito. Tem uma situação que nós passamos também. É tanta situação com a música, com Deus, com a adoração, com dança, com tanta coisa. Mas eu queria compartilhar uma música, né? Eu tinha minha bisavó quando ela era viva. Eu também tenho essa memória dela. Ela cuidou da minha mãe, criou minha mãe. E eu tenho essa memória de todo dia, no final do dia, ela levava a gente no quintal e cantava. Então minha alma canta-te, Senhor. Aí hoje minha mãe ama essa música. Toda vez que minha mãe lembra, ela fala, vamos cantar essa música. Grandioso és tu, grandioso és tu. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas não aconteceu nada na minha vida hoje. Eu não ganhei na Mega Sena, eu não comprei um carro, eu não comprei uma casa, eu
não aconteceu nada fisicamente. Mas aconteceu sim, porque a gente tá em pé, a gente tá vivo. O dia de hoje chama presente. Né? Isso. Ontem foi passado, Sim. Amanhã é futuro, o dia de hoje é presente. Sim. É todos os dias ganhando um presente, Deus. Sim, então o fato de adorar é agradecer a Deus. A gente tem o que agradecer a Deus? Tem que agradecer a Deus, porque eu tô aqui. Nós passamos 2 anos de pandemia e nós estamos Não podíamos aqui. abraçar, não podia Nada. chegar perto. E agora a gente tem que aproveitar. Eu acredito que muita gente deu bastante valor nessa época. Sim, né? Porque a gente teve que ficar mais ali, né? Sim, em casa. Voltamos pro ministério. É. O primeiro. O primeiro. Vamos voltar a se olhar, porque ninguém estava mais se olhando, só trabalhando, correndo. Foi uma forma de Deus fazer Sim. as pessoas se encontrarem. Os pastores da nossa igreja, que é os meus pais, né? Eles... Quando veio a pandemia, a gente ficou assim, meu Deus, ninguém sabia. A gente achou que era 40 dias, né? E ninguém sabia. Só que eles sempre falam, eles levantam essa bandeira da casa, sabe? Da família. Da casa, da família, da importância de ter esse tempo junto. Sim. De ter esse tempo. Então, quando veio a pandemia, a gente já tava meio que sabendo como que ia lidar, mais ou menos, dentro de casa, né? A gente não sabia que ia ser tanto tempo, mas a gente já sabia que... E ela falava assim, vai fazer culto cada um nas suas casas. Sim. Então, cada um nas suas casas. Então, no começo, como é eu e Gabriel, eu falava assim, gente, quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai fazer tudo, quem vai levar água, Não, a gente vai sentar, vai ver uma ministração, vai ler um versículo. Então... Foi um tempo precioso, Foi um tempo precioso. Em meio ao caos. Em meio ao caos. E Jesus esteve ali. Amém. Porque se nós estamos aqui, se você está assistindo, Jesus, ele esteve com a gente. Exatamente. Então a gente tem motivos para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para entregar a nossa adoração, esse agradecimento, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Ele merece um louvor, né? Muito. Sim. Tudo que ele faz por nós é pouco, acho que a gente faz. Hoje mesmo de manhã eu fui orar, falei, Senhor, eu queria dar mais, porque eu acho que é pouco até, de tantos presentes, tantas coisas boas que ele nos dá, que é até pouco que a gente dá, é pouco. Sim, e é incrível, eu amo Deus, né, em primeiro lugar, eu amo Jesus, mas eu amo aquilo que Jesus, ele mostra pra mim diariamente, a graça, o amor, a misericórdia. Amém. Eu amo ver isso em Jesus. Ele é muito mais que uma religião. Sim. Muito mais do que isso. A gente que trabalha com jovens e adolescentes, a gente sempre fala, ele é muito mais que uma religião. Sim. Ele é graça, amor, misericórdia. Exatamente. Ele é graça, o amor, a misericórdia. Ele é isso. E você vê tudo que foi plantado no seu coração, mesmo antes de você entrar nessa adolescência, nesse tempo, ficou plantado. Foi o tempo que você precisou de ficar distante, mas quando passou esse tempo, estava plantado e você sentiu saudade. Sim, e não faltou um louvor na minha casa todo dia. Amém. Todo dia minha mãe colocava um louvor. Todo dia. Então, se você é mãe e tem um filho aí passando por um processo difícil, coloca o louvor todo dia. Eu falo, Deus, eu vou colocar esse louvor. Alcança meu filho. Glória a Deus. Alcança meu marido. Alcança minha esposa. Amém. Eu não sei. E é sementes. É sementes. E a gente recebe essa palavra. A Bíblia nos garante, né? Que essas sementes, Deus vai se encarregar em cuidar, em adubar. E no tempo certo isso vai florescer. Amém. Deus vai se carregar. A gente tem que plantar a semente. Então eu vou plantar a semente hoje. É o tempo de confiar. Isso, é o tempo de confiar. Plantou a semente hoje, não sei como eu vou plantar. Então põe um louvor. Canta um louvor. Fala, Deus, eu entrego. Me derramar, dizer que te amo. Eu entrego esse louvor. E é semente. E Deus vai se encarregar em cultivar, em adubar, em colocar água. E no tempo certo ela vai frutificar. A gente vive testemunhos todos os dias. Eu cantei um louvor domingo, aí na segunda-feira acontece uma situação e aí eu vejo a mão de Deus. Amém. Eu falo, Deus, eu não quero só cantar um louvor por cantar. Quero viver. Eu quero que seja semente. Exato, seja quero semente, quero viver. Eu não quero ouvir falar só um Deus só de ouvir falar. Eu quero um Deus de andar viver junto com ele. Né? Isso, de andar, ter intimidade. Sim. Amém. E é isso, gente. É isso. Gente, que palavra maravilhosa. Quero agradecer a Letícia, ela é da igreja da Concrição Mais Fortes, lá perto de Schmidt. Isso. E é uma bênção. Façam visita, é todo domingo às 6 horas. Isso. De semana, na terça às 8. Às 8. E vocês estão convidados.
compartilha, curte esse vídeo, um monte, pra gente poder chegar no máximo de mulheres que precisam de falar do Senhor. O louvor, ele cura, ele salva, liberta, e estamos aqui para falar das experiências que vocês teve. Esse pouquinho com a Letícia já foi uma benção, e eu acredito, se vocês quiserem ver ela cantar mais, domingo, na igreja, 6 horas, ela e o esposo, maravilhosamente, é uma unção maravilhosa, tremenda. E eu agradeço a todos vocês que estão aí. Um grande beijo. Obrigado, Lê. Muito obrigada a você, Marina, por esse convite. Que o Senhor te abençoe grandemente. Porque no mundo que a gente vive, a gente precisa de pessoas como você, que dá esse primeiro passo e fala, não, eu vou fazer essa adoração. Nem se tiver 10 pessoas. Isso, eu vou fazer Mas essa adoração. a gente vai fazer. Isso, exatamente. Eu vou fazer essa adoração aqui, porque isso aqui é adorar a Deus, né? É falar de Jesus, é falar desse Deus que é maravilhoso. Exatamente. Eu vou fazer essa adoração chegar na vida de alguém. Então, muito obrigada Eu que agradeço. pela sua coragem, pela sua ousadia. É tudo por Ele. Pra Ele. Deus abençoe a sua vidinha. Amém. Se inscreva aqui nesse canal. Se inscreva em nome de Jesus. E Deus vai fazer muito mais. Eu profetizo. Glória a Deus, a de gente Jesus. recebe. Nós recebemos. São sementes aqui. Só tá começando. Obrigada, Lê. Amém. Beijo, gente. Fica com Deus. Abençoe.